Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô com a Kelly aqui, ela é enfermeira em Vancouver e hoje eu queria agradecer já você tá participando aqui do canal, podendo esclarecer para as pessoas, né, essa profissão tão linda que é a enfermagem e como o Canadá vem facilitando os processos aqui, principalmente para quem é enfermeiro. Então eu gostaria de iniciar já agradecendo a sua presença aqui e que você contasse pra gente como tudo começou, como que esse sonho de ser enfermeira aqui no Canadá começou, se você sempre teve esse intuito, como que foi? Conta pra gente, Kelly. Bom dia, Ângela, boa tarde, acho que boa tarde para você e boa noite, porque tem gente assistindo de todos os lugares do mundo. Uma boa pergunta, então, só para me apresentar, meu nome é Kelly Hodgins, eu vivo na província de British Columbia e eu vivo numa cidade chamada Vancouver, vivo e trabalho aqui como enfermeira. Eu vim do Rio de Janeiro, eu morava em Copacabana antes de vir para cá. E eu não tinha sonho nenhum de sair do Brasil, eu não tinha perspectiva nenhuma, aconteceu, e tudo aconteceu, eu digo, em 3 meses. Então, como que isso tudo aconteceu? O meu, hoje, marido canadense, e a gente, naquela época, namorado, ele vinha me visitar no Brasil, ama o Brasil, ama o Rio de Janeiro, qualquer lugar, qualquer estado, adora. Então, nós tínhamos esse relacionamento por 2 anos, e meio que nos últimos 6 meses, essa conversa de, que tal vir para o Canadá? Ele me via trabalhando como enfermeira no Rio. Você já era enfermeira lá, né? Sim, desde 2004. Então, eu trabalhava em 2 hospitais, trabalhava no hospital de cardiologia, no público, e trabalhava numa clínica de oncologia. Então, eu só vivia para trabalhar. E, às vezes, quando ele vinha me visitar, não tinha outra opção a não ser levá-lo comigo em alguns momentos, né? Tipo, na hora do almoço, passa aqui, me pega. E como eu trabalhava no hospital de cardiologia 24 horas, às vezes ele conseguia ir, ficar algumas horas comigo, era supervisora. Então, ele via como eu trabalhava. E ele dizia, nossa, a enfermagem no Canadá é tão diferente. É totalmente diferente, enfim, não vale a pena comentar. Agora, às vezes as pessoas ficam falando, tá comparando o Brasil com o Canadá. Não é, são realidades diferentes, totalmente só diferente, isso. Não é melhor ou pior, não existe melhor ou pior, são diferentes, fato. Enfim, ele plantou aquela sementinha, mas eu nunca tinha aquela vontade. Eu vivia em Copacabana, tinha os meus 2 empregos, eu tinha uma vida, digamos, razoável, né? Eu trabalhava para pagar. Eu trabalhava para pagar minhas contas, porém era aquilo que eu conhecia, era aquilo que eu sabia, eu estava feliz com aquilo. Até que um dia, conversando com um médico, num plantão à noite, exaustivo, quando a gente teve lá nosso break, e aí eu falei, gente, tô tão cansada da enfermagem brasileira, sei lá, tô pensando em fazer direito, ou até fazer medicina. Aí esse médico me disse, Kelly, você já tá com 30 e poucos anos, idade no Brasil é muito importante, né? 30 e poucos anos já é velha. Nossa, nem fale, o etarismo no Brasil é uma barreira, né? Exato. Aí ele falou assim pra mim, você vai fazer medicina, até você começar a fazer dinheiro, você vai estar nos seus 50 e poucos anos. Então, o que você quer? Quer ter mais tempo com a sua filha e com o seu namorado? Você não vai conseguir. Mulher, vai pro Canadá. Você sabe quando Deus fala através das pessoas? Nossa. Aí ele me falou isso. O seu colega falou pra você? Um médico, ele falou isso pra mim. Um médico. Porque eu estava pensando em mudar de área. Eu falei, eu trabalho muito, eu só tenho dinheiro para pagar minhas contas, não consigo viajar, não tenho vida. Eu não tenho vida, minha vida é trabalho. Aí eu falei, vou fazer uma outra faculdade, pensando em medicina. Aí ele me deu esse conselho. Ele, não, porque você vai começar a fazer dinheiro nos seus 50 e poucos anos e o tempo que você quer para você e para sua família, você não terá. Verdade. Vá para o Canadá. Você está perdendo tempo, porque ele já conhecia meu namorado, então ele sabia que ele tinha boas intenções, enfim. Ele plantou a sementinha, o meu namorado veio me visitar em junho. Em agosto, eu estava de mala e cuia, vindo para o Canadá com uma filha de 6 anos. Em que ano eu falei, foi isso? Em 2012. 2012. Já tem um tempo que você está aqui já. Eu estou há 11 anos aqui.
E eu vim sem saber nada sobre o processo de validação, Ângela, não sabia nada. Eu só sabia pelo meu marido, que é Financial Advisor, que não tem nada a ver com a área da saúde, e também não sabia nada. Enfim, eu vim, passei 4 anos para fazer o test drive, porque quando você é sozinha, sem filho, é uma coisa, uma experiência. Com filho, as coisas mudam. Sim. Mas ela foi pro colégio, foi tudo certinho. Mas 4 meses se passaram, voltamos para o Brasil por 2 meses. E aí a minha filha, com 6 aninhos de idade, falou: mamãe, eu quero morar em Vancouver, tá? Não quero ficar aqui no Brasil, não. Era tudo que eu queria escutar, Ângela, para voltar de vez para o Canadá. Era o que eu precisava, sim. E aí assim foi feito. Depois de 2 meses, passamos, logicamente, o carnaval em Copacabana, lindas. E Ano Novo, enfim. E depois voltamos para Vancouver e nunca mais saímos. E aqui estou. Aí agora eu vou dividir como foi a minha experiência de validar o meu diploma, porque eu tinha que fazer essa introdução para vocês entenderem. Um adendo, você já falava inglês? Você veio para cá já falando inglês? Porque dos principais assim, fatores que impedem, né, os brasileiros de virem, porque o nosso inglês no Brasil é péssimo. É péssimo. Ruim. E importantíssima a sua pergunta. Eu achava que eu falava, até eu chegar aqui e ter um choque, porque eu não consegui. Eu cheguei aqui com 32 anos. Então eu ficava, me dava no início um medo, certo? De falar. E como eu tinha idade que eu cheguei aqui, eu também cheguei com 32. Também. Aí com o marido canadense, eu tirava vantagem. Eu dizia: ai, ordena para mim um café ali, faz isso para mim, que não foi bom. Depois eu comecei a me corrigir, falei assim: eu não posso, ele não vai estar comigo 24 horas. Eu vou ter que começar a abrir a boca e falar, errar, não quero saber, eu vou. Sabe por quê? A minha filha, com 2 meses aqui, no Spring Break, ela falava inglês fluentemente, ela começou a falar fluentemente. Com 2 meses, no Spring Break, eu falei: gente, tem alguma coisa aí, eu vou tentar ser igual a criança, eu vou imitar, eu vou fazer, eu tenho que falar, eu quero ser enfermeira. A gente precisa praticar constantemente. É falar, isso. E assim foi, demorou um pouco, até porque eu tive alguns erros. Eu gostava muito de estudar e eu focava muito na gramática, Ângela. Gramática, ao invés de ir para a rua e falar. Como o meu status aqui era de visitante, eu não podia trabalhar. Quando o meu status mudou, e eu comecei, assim que eu entrei, eu dei início no meu status de PR, eu fui voluntariar no hospital que eu gostava, que eu queria trabalhar, no hospital de oncologia que eu trabalho hoje. Então eu tinha essa visão. Falei assim: eu não posso sentar aqui e esperar a morte chegar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fui ajudar pessoas no hospital, fui voluntariar. Ali eu aprendi muito, já estava no meio dos médicos, enfermeiros e pacientes na área que eu queria trabalhar de oncologia, e estava ali falando, errando, acertando, me divertindo. Por 2 anos eu fiz isso. Saiu o meu PR, eu falei: agora eu vou começar meu processo de validação. Por quê? Porque na época que eu fiz o processo de validação, que eu vim, era muito difícil. Agora mudou. Então vou falar o antes um pouquinho e o agora. Porque o passado, eu não gosto muito de ficar falando passado, mas eu acho que passado é experiência. E experiências ajudam as pessoas, certo? Quando eu vim, eu falei: eu só vou começar o processo de validação quando eu ganhar o meu PR. Isso foi o que eu pensei em fazer. Por quê? Com o PR, eu tinha mais ajuda do governo, porque na época que eu fiz a minha validação de diploma, eu não tinha nenhuma ajuda financeira, nada. Para falar que eu não tive, eu tive de $1.500. O que são $1.500? Isso eu gastei só de livros. Mas assim, eu fui muito determinada, eu sabia o que eu queria, eu tracei uma meta e fui. Fiz todo o processo de validação sozinha, Ângela, por isso que eu sei como ajudar as pessoas, porque foram muitos tombos, muitas caídas e levantadas sozinha. Então, aprendi como lidar com tudo isso. Eu sei que não é um processo fácil. Mudar de país não é nada. A cultura, a comida, os hábitos, tudo são diferentes e você tem que adaptar. Isso me levaram 2 anos para fazer essa me adaptar.
A adaptação. Você perde um pouco as palavras em português? Sim, a gente vai esquecendo. Né? Não eu tenho inventado novas palavras. Eu falo... Às vezes até penso que o povo acha que eu tô fazendo sacanagem. Não é. Tudo que você não usa entra em desuso. Sim. Aqui em casa a gente só fala inglês, porque a minha filha, o português dela é muito... Quando ela tinha 6 anos, digamos assim. Uhum. Marido é canadense, então o inglês é a primeira língua da gente aqui em casa. Pra você é uma delícia, né? Porque acaba ajudando, cada né? vez mais. Aqui em casa é o contrário, a gente só fala em português. Até o Hunter tem uma dificuldade ainda com a língua dele materna, que é a língua inglesa. Mas ele vem aprendendo. Vai. Com ele não vai ter problemas nenhum, não se preocupe. Depois que ele vai pra escola, ele deslancha. Vai falar igual um papagaio, sem parar. Mas, enfim, aí fui. Aí mudou, tipo, o insight na cabeça, né? A chavinha mudou e ali eu já me vi assim, não, agora é a hora, então vamos. Aí comecei a catar um pouquinho de uma informação daqui, procurar outra informação de lá. O processo de validação não era um processo muito aberto, que você, claro, como é hoje, você tinha que estar aí procurando informações aqui e acolá, e a linguagem técnica em inglês, muito difícil para você entender, mas consegui. Validei em 4 anos. Em 2019, consegui o meu registro de enfermagem. Eu não vou falar o processo que era antes, porque não vale a pena. Então, eu vou entrar esse processo é mais em detalhes. Né? Ele demora menos, acredito. Exato. Hoje, em janeiro desse presente ano, o governo canadense, principalmente aqui de British Columbia, acredito que quase todas as províncias, tá, Ângela? Sim. Mas eu falo com autoridade em relação à província de BC, mudou tudo, até porque eu fui convidada pelo governo de BC eles vieram aqui em casa, eles me filmaram, eles foram no meu trabalho, fizeram filmagens, tá aí em todo o YouTube, mostrando a minha jornada como enfermeira aqui, né, como enfermeira internacional. Então, depois disso, que me deu aquela vontade de falar, gente, o governo mudou, eles acordaram, é um pouco tarde, mas, né, que bom que acordaram. E eu estudei todo o processo novo agora, eu sei que é diferente, eu sei que eles estão ajudando. Eu falei assim, agora sim, eu vou lá, vou mostrar a minha cara e vou dizer, enfermeiro brasileiro, o enfermeiro internacional de todo mundo, hoje você tem espaço aqui no Canadá, em BC, em British Columbia, porque hoje eles te querem aqui. Então, como que o processo está hoje? Se o candidato tiver um inglês eu digo do finalzinho do básico para o intermediário bom, ele já consegue fazer uma das provas para validar o diploma aqui no Canadá. As provas de inglês são as mesmas para todo o território canadense. São 2. IELTS Academic e o CELBAN. Esse último, CELBAN, é uma prova que usa uma linguagem médica. Então, é onde o médico conversa com o enfermeiro conversa com o paciente conversa com a secretária e assim vai. Eu aconselho o candidato se preparar para esta prova. Por quê? Ele vai ser enfermeiro. Uma vez ele estudando a linguagem médica, ele já vai estar se preparando para todo o processo de validação de diploma aqui no Canadá. Já vai se ambientando principalmente também, numa... né? Sim, porque a linguagem geral do inglês você já tem que saber, por isso que você está no nível intermediário. Sim. Então eu sempre falo para as pessoas que me seguem, foque no inglês, não se preocupe em validar o diploma, abrir o processo de validação agora, que o processo de validação vai te levar 2, 3, uma semana para fazer, digamos assim. Por quê? O enfermeiro brasileiro, ele pode abrir o processo de validação do diploma sentadinho lá na casa dele, no conforto do país dele, fazer tudo online. Hoje ele não precisa vir ao Canadá como turista ou como estudante, né? Porque antigamente as pessoas vinham para cá, tinham que gastar rios de dinheiro num college para poder ficar no país. Hoje não. Para ser enfermeiro ele não precisa. Ele senta lá no conforto da casa dele,
online, ele vai fazendo todos os uploads dos documentos, abrindo as contas, tudo online. Esse é um fator interessantíssimo até que você citou, porque o Canadá, depois da pandemia, ele vem facilitando para todas as áreas, na verdade, não só para a área de enfermagem, né? Então, é bom a gente falar disso, deixar bem frisado no vídeo, porque as pessoas têm esse medo, né? Que antigamente a gente precisava fazer o college, pegar o PGWP para poder trabalhar na área, para daí sim, né, tentar a jornada do PR, né? E hoje está muito facilitado, assim, em todas as áreas. O Canadá está te ajudando a vir, ele quer que você venha, ele vai te dar, para esse processo eles estão ajudando financeiramente com mais de $16 mil, chega um pouquinho mais de para a área de enfermagem. Então, assim, para todo o processo de validação, você não vai ter custo nenhum. Porque eu lembro, na época, uma das provas eu paguei $4 mil para fazer uma das provas. Hoje, essa prova, você não paga nada. Enfim, todas as provas você vai poder fazer online da sua casa. Até a prova de inglês, depois da pandemia, como você colocou, Ângela, eles mudaram a forma deles de fazer a prova do inglês e a pessoa pode fazer remotamente lá da casa dela. Então, ela paga e tudo que ela paga, guarda-se o recibo para quando ela vier para o Canadá, ela ter o SIN dela, que é como se fosse o CPF, né, brasileiro, o SIN, não é isso? E abrir uma conta num banco canadense, ela consegue resgatar o dinheiro, porque o governo vai te pagar sim, mas se você conseguir o registro, né? Porque ele não vai, tipo, qualquer pessoa vai falar, eu vou fazer, aí começa a pagar tudo, e não valida, ele não tem interesse disso, ele tem interesse que você fique aqui trabalhando na província. Então, assim, uma ajuda mútua, né? Igual assim, eu tô te ajudando, você me ajuda me seguindo. Com certeza. @ Kelly Hodgins Nurse, é a mesma coisa. Vai estar tudo na descrição do vídeo, vai tá indicando aqui a página no Instagram da Kelly. Obrigada. Vocês vão poder acompanhar o conteúdo dela, que é, assim, um conteúdo muito rico, gente. Eu tenho acompanhado diariamente. Eu não tenho interesse na área de enfermagem, porque eu tenho dificuldade com sangue, com qualquer coisa desse tipo, mas eu acho muito interessante acompanhar essa evolução, né, e essa facilidade que é hoje de você poder vir exercer uma profissão que você já tem no Brasil, né, que antigamente a gente sabe que é muito difícil você validar um diploma e continuar na mesma área aqui, né? Verdade. Então, é muito importante a gente trazer para as pessoas tudo o que está acontecendo, né? Isso, e eu sempre falo nas minhas lives, eu falo, se um enfermeiro brasileiro tivesse a ideia de qual importante é esse diploma que ele tem, é um ouro, eles têm um ouro na mão deles, e que hoje eles vão saber usar, porque eu estou mostrando o caminho das pedras para eles. Eu lembro uma vez, eu fiz uma live e eu comentei sobre o diploma, com a importância, aí alguém falou, não, o nosso diploma brasileiro não vale nada aí, porque no caso eu teria que fazer revalidação. Eu falei assim, não, mas aí eu acho que... de pergunta. Você viu? Aí eu falei, não, ao contrário, que se eu não tivesse esse diploma, eu teria que vir para cá e fazer uma faculdade do zero. Por eu ter o diploma, hoje eu sou enfermeira aqui. E olha que a enfermagem brasileira, eu te falo, se destaca aqui, tá? Eu tiro por mim, eu vejo outras enfermeiras aqui, eu tenho enfermeiras amigas, diretoras de hospital, se destacam. Eu falo que tudo que eu aprendi no Brasil hoje me dá um retorno muito positivo. O carisma com o paciente faz uma diferença muito grande. As técnicas em si. Saber disso, porque, assim... Aqui no Canadá eu vejo a forma como as enfermeiras tratam os pacientes é uma forma muito humanizada. Eu não sei como que era o seu trabalho lá no Brasil, mas você sentiu diferença nessa parte no tratamento? Porque no Brasil a gente sabe que alguns lugares, alguns hospitais e postos de saúde tem algumas enfermeiras que estão lá só para cumprir por estar, né? Por estar. Tratam mal os pacientes. Então, sabe por quê? Trabalham tanto, Ângela, trabalham em 2, 3 empregos. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu
Eu tive a opção de estar aqui como enfermeira, você não teve a opção de estar aqui como paciente. Então, assim, se eu estou aqui, eu vou dar o meu máximo para lhe tratar bem, para lhe cuidar bem, porque não é a sua opção de estar como aqui hoje. Tenho certeza que você não queria estar aqui sentado numa cadeira recebendo quimioterapia. Sim. Mas é a minha opção de estar aqui administrando isso para você. Então, nossa, não importa o que acontece comigo lá atrás. E eu sempre vou com essa intenção. Outra coisa que eu sempre me coloco também, é difícil a gente se colocar no lugar do paciente, é difícil a gente se colocar no lugar do próximo. Mas eu boto, e se fosse a minha filha que estivesse sentada ali, como que eu gostaria que um enfermeiro ou qualquer outro profissional a tratasse? Então, é da mesma forma que eu trato todos eles. Nossa, com muito carinho e respeito. Todos os atendimentos que eu tive, desde a parte de gestação até... Já tive outros atendimentos que eu precisei, de emergência e tudo mais. Eu sinto, assim, o atendimento do enfermeiro, assim, muito humano, assim. Ele tá ali com você naquele momento e o que ele puder fazer para deixar você confortável, ele faz. Então, é verdade. Então, é muito bonito, assim, É bom você falar isso, porque eu tenho recebido pessoas... Sempre tem alguém, né? Certo. Criticando muito a saúde aqui do Canadá. Aí eu penso, ok, vai ali para o país do lado aqui nosso, USA. Você tem que pagar $7.000 todo mês para ter acesso à saúde. Vai. Ou então volta para o Brasil e vai lá para o SUS. Porque eu fui enfermeira do SUS. Uhum. Aí que você fica lá numa fila esperando quimioterapia mais de 1 ano. Aí quando você vai ver, seu câncer já foi para todo o corpo. Uhum. Então, assim, gente, vamos reclamar menos e vamos tentar ser mais felizes. Perceber mais as vantagens e, né, os pontos positivos. Óbvio que vai ter coisas negativas em todo lugar, né? Nada perfeito, são pessoas, não vai ser exatamente 100% das pessoas que vão ser assim, mas pelo menos na sua grande maioria, né? Sim, e a saúde aqui, por quê? A gente precisa de profissionais. Então, hoje, para validar o seu diploma, você precisa estar trabalhando como enfermeira 1 ano, 40 horas semanais ou mais, né? Que enfermeiro faz aí full time no Brasil 2, 3 vezes. Tem enfermeiro que trabalha 80 horas semanais aí no Brasil, fácil. Então, ele tem que estar nos últimos 5 anos trabalhando 1 ano full time, 40 horas semanais. Uhum. E o inglês. O inglês é importantíssimo, isso precisa ter, não tem como, não vai vir para cá falando português com os pacientes e com os médicos, com a equipe multidisciplinar, porque não vai funcionar. Exato. Tem que ter um inglês geral, e aí depois estuda para prova específica. Eu, Ângela, se eu posso dizer aqui, mas eu estou montando uma plataforma de provas para o CELBAN, um simuladão. Uhum. Vai ser como se fosse todas as provas, vai ter vários simulados, exatamente como você vai lá fazer a prova, você vai ter tudo que você precisa para aprender como fazer a prova, o que cai, tudo. Eu estou montando isso para ajudar os enfermeiros, obviamente terá um custo, porque até que se der de graça ninguém vai querer, ninguém dá valor. Sim. Os meus atores são todos canadenses e britânicos, então vai ser um inglês que realmente cai na prova, para a prova do listening e do speaking. Então vai ser um material muito rico que eu estou preparando com muito amor e carinho para ajudar qualquer enfermeira internacional que queira vir para o Canadá. Que maravilha. Então, tudo isso é feito lá do Brasil, até a minha plataforma, eles vão poder acessar da onde eles quiserem, como eles quiserem, quantas vezes eles quiserem, só não pode compartilhar. Porque vai ter como... Mas, enfim, é uma ajuda que eu estou vendo aí, porque eu não tive essa ajuda quando eu validei meu diploma e não tem muito material para isso. Então, para facilitar a vida de todos, isso eu vou estar trabalhando. Então, gente, estou trabalhando. Não deixem de seguir, tá? O Instagram dela vai estar aparecendo aqui na barra do vídeo. Sigam ela lá, continuem acompanhando todas as dicas e para vocês saberem quando que esse material vai estar disponível, né, Kelly? Isso, Ângela, obrigada. Imagina. E aí depois, bem no finalzinho de todo o processo, eles vão ter que fazer uma coisa que é um projeto piloto aqui de British Columbia, que hoje o enfermeiro de nível superior, ele pode aplicar para 3 categorias na área de enfermagem, certo. Que é o Healthcare Aide, como se fosse auxiliar de enfermagem, LPN, que é o técnico de enfermagem no Brasil, e a RN, que é a enfermeira aqui no Canadá.
Então, o enfermeiro graduado, quando ele vier aplicar para o NCAS, ele vai fazer esse triple track, aplica para as 3 categorias. O que isso quer dizer? O que vai ajudar o enfermeiro? Se ele não conseguir a nota do inglês para o enfermeiro, ele conseguir uma nota abaixo, ele também pode vir como Healthcare Aide, começar a trabalhar como Healthcare Aide aqui, que é uma boa. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu fui Healthcare Aide antes de ser enfermeira e me ajudou muito. Por quê? Porque eu já estava no hospital. Por mais que eu não tinha muitas responsabilidades, muitas técnicas que eu fazia como enfermeiro, que eu poderia fazer como enfermeiro, mas eu estava ali aprendendo, escutando o enfermeiro falar, o médico, o paciente, interagindo. Estar num ambiente hospitalar onde se fala inglês foi muito bom para mim. Então, assim, eu aconselho que quem puder sempre pensar nesse ponto, eu posso já ir para o Canadá e trabalhar como Healthcare Aide, conseguindo, of course, o trabalho. Venham, não percam essa oportunidade. E isso é tudo parte desse processo novo de validação de diploma para enfermeira. Então, vale muito a pena, tá? E tá fazendo um dinheiro bom, são $25 e mais um pouquinho, mais os extras, porque a gente nunca trabalha aqui menos, a gente sempre faz extras. Era uma das minhas perguntas aqui que eu anotei, se a remuneração é boa mesmo, né? A remuneração do enfermeiro é muito boa, né? É muito boa, eu não tenho que reclamar, é boa e os benefícios são maravilhosos. Não só o salário que a gente ganha por hora, e os benefícios. E eu vou te dizer assim, o salário do enfermeiro, por exemplo, se tiver um enfermeiro lá no Brasil, que já trabalha 10 anos como enfermeiro, vem para cá, faz o processo de validação, esse tempo de casa lá, eles conseguem trazer para cá. Então o salário dele triplica. Nossa. Então, assim, é difícil falar do salário do enfermeiro aqui, porque varia de pessoa a pessoa. Inicialmente, eu posso dizer agora que a gente teve aumento, acho que está em 41 ou 42 por hora. Eu comecei com 35. Nossa, em 2020. Então, já tá, né? Porque com 75... O enfermeiro, ele chega aqui fazendo 75 a 85K ao ano. O salário ao ano no Canadá, você pode se considerar, né, um rico. É um salário bom. E os benefícios, né? Tipo, benefícios dentários. Eu não pago nada de dentista, eu não pago nada de medicação. Eu vou na farmácia, compro o meu plano, me cobre. E essas coisas são muito valiosas. Sim, com certeza. Né? E a aposentadoria, uma aposentadoria boa, mas aí seria uma live só para falar disso. Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Eu não precisei fazer as perguntas porque o assunto saiu muito naturalmente. Menina, eu falo muito. Mas é por isso que eu quis tanto trazer você, porque você fala de uma forma muito clara, simples, das pessoas entenderem, né? E aí a gente já conseguiu emendar tudo, um assunto no outro. Acho que porque é natural meu. Eu acho que aqui a única coisa que faltou perguntar é se existe idade limite para você trabalhar como enfermeiro. Porque a gente, como você falou no início do vídeo, no Brasil a gente tem a barreira da idade para trabalhar em qualquer profissão. Então eu queria saber, tem limite de idade para iniciar uma carreira de enfermagem no Canadá, para ser uma nurse no Canadá, Kelly? Então, onde é que tá aquele botãozinho para dar 1000 likes nessa pergunta? Que pergunta top! A resposta é não. Aqui não tem limite de idade para trabalhar em nenhuma profissão. Se aposenta quando você quer, tá? Então, eu tenho enfermeiras... Só vem. Só venham. Eu tenho enfermeiras amigas minhas, trabalham comigo, são colegas minhas na profissão, elas já se aposentaram e estão lá trabalhando. Pegaram lá um part-time line e estão lá ainda cuidando. Felizes da vida, reclamam um pouquinho, né? Acho que faz parte da idade, mas a gente ignora, ajuda elas e tá tudo certo, todo mundo feliz. Algumas são mais assim, reclamonas, outras são mais feliz da vida por estarem lá ainda, ajudando as pessoas. Então, assim, não tem idade. Eu
Eu ganhei meu registro com 42 anos, meu povo. 42 anos de idade. Eu já tenho 45. Parabéns. Então, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua coragem. A gente sabe que não é fácil mudar de país e iniciar... não vou dizer uma nova carreira, porque você já trabalhava de enfermagem, mas acaba sendo tudo novo para você, né? Tudo é novo. Nova língua, novos procedimentos, porque são diferentes do Brasil. Né? Então, é verdade. Meus parabéns. Eu queria agradecer muito obrigada. muito você ter aceito o meu convite. E que pessoa iluminada que é você. Muito obrigada. Meu Deus, obrigada por participar do canal. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer imenso estar aqui. E aí, quando quiser, é só chamar. Pode deixar. Vai estar tudo aqui no link do canal, na descrição do vídeo, canal a página do Instagram da Kelly. E vocês acompanhem ela, porque diariamente tem muita coisa. Ela dá dica de inglês, ela fala sobre como validar o seu diploma. Então, gente, segue aqui, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E não deixe de acompanhar a Kelly. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Kelly. Obrigado pela tua disponibilidade em pleno domingo, gente. Ó, hoje é domingo. Prazer, prazer imenso. Tá bom? Um beijo, Kelly. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Outro.